Este é tema também para a análise com o politólogo Eduardo Pereira Correia. Boa tarde, obrigada pela sua presença. Boa tarde. Marcelo Rebelo de Sousa dizia que está com a necessidade de fazer mais e melhor, é o lema para os próximos anos. O que é que já conseguiu fazer neste primeiro ano do mandato para o qual foi eleito? Para já conseguiu inovar, ou seja, nós estávamos habituados na Presidência da República a uma cooperação institucional, a uma magistratura de influência, a uma cooperação estratégica e agora temos uma cooperação participante. O Presidente da República é um verdadeiro participante naquilo que é a atividade governativa. Através dos êxitos, através dos fracassos, o Presidente da República começa a ser algo parte também daquilo que é a vida política governativa, o que não é expectável. Porque, por um lado, esta maior proximidade que o Presidente da República tem demonstrado, que não é inovadora, nós já tínhamos tido também com o mandato do Presidente Mário Soares, e que é genuína e, portanto, tem alguma aceitação nos níveis de confiança por parte da população, desvirtua algum do carisma que poderia existir da função do Presidente da República, mas atribui, obviamente, àquilo que é a sua personificação, mas ajuda, tal como o Presidente da República disse, ajuda àquilo que é assegurar um apaziguamento das relações políticas e das relações também económicas e financeiras do país. Verdadeiramente, o que está contra esta nova postura que nós temos assistido é muitas vezes aquilo que se aponta como uma falta de sentido de Estado e, sobretudo, retirar importância àquilo que é a presença do Presidente da República. Quando o Presidente da República, por exemplo, participa numa inauguração de uma pastelaria e, ao mesmo tempo, na abertura de um ano judicial, nós não sabemos, a determinada altura, a importância da sua presença. E este facto acaba ainda por ser algo estranho para todos nós, enquanto estudiosos sobre esta matéria. Eduardo, acredita que vamos precisar de mais tempo para perceber se essa postura é, de certo modo, de aproximação ou de proximidade com os cidadãos, ou se, com o tempo, vai tornar-se cada vez menos notada, precisamente por ser tão repetida? Exato. Esta atitude só acaba por ter algum valor porque é uma atitude genuína, como eu estava a explicar. Portanto, nós compreendemos, conhecemos o candidato Marcelo Rebelo de Sousa, conhecemos o professor Marcelo Rebelo de Sousa, conhecemos todas as fases de alguém que entrava todas as semanas pela nossa casa e que agora não entra ao fim de semana, mas entra quase todos os dias, como a peça bem disse, várias horas, milhares de horas que entrou durante o último ano. Aquilo que existe enquanto problema é a relação que ele vai adquirindo durante os próximos tempos, os próximos 4 anos pelo menos, naquilo que é a relação com o Governo e na relação também com a oposição. Como já vimos na relação com o Governo, o Presidente da República acaba por trazer para si também aquilo que são os êxitos e os fracassos da atividade governativa. E o Governo sente-se, obviamente, confortável com este apoio, ou seja, nada melhor para o Governo este excessivo apoio até por parte do Presidente da República que leva a que o Governo não tenha que ter uma agenda e uma agência de comunicação sempre ativa. Por outro lado, a oposição sente-se respeitada e sente-se algo discriminada pela forma diferente que é tratada. Porque, repare, se nós tivemos, e isto foi sempre comum em todos os presidentes da República, tanto com o Ianes como com Mário Soares, Jorge Sampaio e Cavaco Silva, todos eles tiveram um governo que era um governo de eleição, onde havia uma cooperação estratégica, mas também tiveram um primeiro-ministro onde tiveram algumas quesílias e onde existia uma maior intervenção, nomeadamente através daquilo que eram os poderes presidenciais. E a questão é saber se o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, quando tiver a necessidade de usar esses poderes presidenciais, tem a equidistância para o fazer. E isso é que nós ainda não sabemos. O que vimos Ou foi seja, durante numa situação de crise, exatamente. Qual seria a postura deste Presidente? O que é que faz perceber que caminho é que poderia tomar Marcelo Rebelo de Sousa, ele que tem insistido na tónica do diálogo, por exemplo, na concertação social, nos consensos políticos alargados em vários setores, como, por exemplo, a justiça, o que poderia ser perante uma crise política? Aí é que está, é que para já o que o Presidente tem feito é, nos fracassos que são da atividade governativa, tem tomado as dores e tentado resolver. O problema é quando o Presidente da República precisar de ter essa distância política à atividade governativa. E é essa capacidade que nós não estamos a ver neste momento. É óbvio que diremos que todos os índices de popularidade e de aceitação nacionais estão de acordo com aquilo que é a atividade. E o Presidente da República acabou por dizer exatamente isso ainda há pouco, que é
eu tenho intervido, não é demais, não é demasiado e pelo menos as pessoas não o acham. É verdade. Agora, a questão é se quando ele for chamado a ser verdadeiramente Presidente da República e a fazer uma atuação dos seus poderes, se consegue ou não ter essa distância. Aquilo que nos parece desde logo é, mantendo-se esta cooperação participante, é difícil a determinada altura ter duas caras. O que nós vamos compreendendo é que o Presidente da República, se calhar, à medida que o Governo se começar a desgastar, se isso acontecer, como é óbvio, terá que se afastar, no sentido de também proporcionar à oposição uma alternativa de governo à solução do país. Portanto, aliás, o próprio Marcelo Rebelo de Sousa diz que tenta criar condições para que haja duas soluções possíveis de governação. Eduardo, por exemplo, esta questão da TSU tem sido gerida da melhor forma pelo Presidente, tem feito o que lhe compete, ou poderia já ser, neste caso em concreto, mais interventivo? Exatamente, devia ser mais interventivo. É normal que o Presidente da República apele aos diálogos e é perfeitamente comum e todos os Presidentes o têm feito. Mas é normal que dê palavras de aviso e que trace linhas de não passar ao Governo. E aquilo que nós temos visto é esta cooperação, mais uma vez, insisto, na cooperação participante do Presidente da República ao não o fazer de forma aberta. Nós sabemos que existe uma diplomacia algo escondida por parte do Presidente da República naquilo que é a sua relação com o Governo. Mas desta forma tão aberta e tão cooperativa com a atividade do Governo, quase que a termos dois Primeiros-Ministros e não termos um Presidente da República, acaba por deixar algo descalça a questão da oposição. A oposição, neste momento, sente-se refém de não conseguir fazer a oposição contra um Governo e contra um Presidente da República. E é esse o problema. O Presidente da República tem que se distanciar das questões governativas. Não cabe ao Presidente da República governar e ter uma posição executiva. Cabe ao Presidente da República ser aqui um topo de um triângulo entre o Governo e a Assembleia da República. E é esse papel que o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa ainda não descobriu. Tem 4 anos pela frente e de certo que o vai fazer. E até assumo, e repare-se, aqui é importante... E serão só 4 anos, Eduardo, ou haverá mais espaço para Marcelo Rebelo de Sousa? Que fatores poderão ajudar o próprio a tomar uma decisão sobre a ida a um segundo mandato? Exatamente. Nós tínhamos, pelo menos naquilo que era a campanha eleitoral, a garantia do candidato Marcelo Rebelo de Sousa que iria só cometer o mandato. Agora, as últimas afirmações já não são essas. As últimas afirmações são que no último ano se verá se terá um segundo mandato ou não. A questão é se, como eu estava a explicar, se ele terá a capacidade de se prolongar para além do prazo e se estes índices continuam a ser bons, até porque nós tivemos um ano que foi verdadeiramente muito simpático para esta solução governativa. Aquilo que ninguém esperava tem funcionado. Agora, a questão é saber se quando as coisas começarem a funcionar menos bem para o Governo, também não se irá repercutir naquilo que é o Presidente da República, o que não é expectável, porque o Presidente da República devia estar acima de toda esta polémica, acima dos partidos, acima do Governo, e não tem estado misturado com isto tudo. É normal que neste primeiro ano, como diziam alguns comentadores, todos estejamos em estado de graça, vários acontecimentos no país têm ajudado a isso mesmo. Aliás, a própria atitude do Presidente é muito simpática e é interessante e faz uma quebra com o passado, que era um passado sorumbático e que nós estávamos todos também cansados, mas não poderá ser esse o futuro daquilo que é a atividade de um Presidente da República em Portugal. Obrigada por ter vindo à RTP3. Boa tarde.